Senhor Representante da República em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Senhor Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Excelência Reverendíssima, magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor General Comandante da Zona Militar, Senhor Presidente da Comissão Científica, Senhor Presidente da Comissão Organizadora, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, excelentíssimas autoridades religiosas, militares, académicas e civis, minhas senhoras e meus senhores. Teilhard de Chardin falava de Deus como o bem absoluto. Santo Agostinho dizia: a alma tender para Deus e só descansar quando repousar nele. Em todas as religiões, é natural que os homens crentes estabeleçam a respectiva organização, até porque, como dizia Bento XVI, a razão e a fé são indissociáveis. Organização que, no povoamento deste arquipélago, se traduziu no estabelecimento da Diocese do Funchal. Organização que visa conjugar a persecução do bem comum dos homens em sociedade com a procura, o alcançar e o integrar o referido bem absoluto. Só que a história da Diocese do Funchal demonstra, mais do que os nossos antepassados se contentarem com uma organização eclesiástica localmente fixa, limitada, antes fizeram desta uma base de partida para cumprir um desígnio, um projeto nacional. As expressões desígnio, o projeto nacional, são hoje denegridas, quer pelo materialismo marxista, quer pelo materialismo capitalista, ambos feridos pelo positivismo e pela subjugação da pessoa humana à economia, retirando àquela fatores de sua grandeza essencial. São expressões incompreensíveis nestes tempos do relativismo sem dimensão e sem o afoito de avançar no caminho da utopia. Esta utopia, afinal, o percurso onde vai sendo possível concretizar alguma felicidade para os povos. Há 500 anos, a Diocese do Funchal não cristalizou e assumiu uma missão específica no arrojo de uma Europa então diferente da hoje moribunda, cheia de dúvidas metódicas e sem conseguir perspectivar horizontes claros. A Diocese do Funchal multiplicou-se globalizadamente no mundo da renascença europeia projetada nos mares, com missionação, comerciantes, povoadores e homens de armas que nada têm a ver com a mediocridade, o conformismo e o pequeno burguês da República que hoje temos e suportamos. Nestes tempos de agora, nem a objetividade histórica resistia ao assalto da propaganda e da manipulação, instrumentos dos poderes reais que controlam as sociedades ainda ditas democráticas. Estas, subordinadas aos interesses dominantes atuais, chegaram ao ponto de confundir com império a outra face humanizante e não política ou de conquista, que são a cultura e a civilização europeias. Estas, numa dialética inerente a qualquer sociedade, procuraram dialogar e exprimir valores junto de outras culturas e civilizações no desígnio de enriquecer o pensamento e de aprofundar o conhecimento, estes permanentemente indispensáveis ao desenvolvimento integral das nações. Os interesses dominantes
principalmente nos dias que correm, precisam de subjugar a verdade histórica à negação dos princípios. Os princípios e valores europeus civilizadores, refletidos na sua experiência temporal, permitem-nos recuperar o primado da pessoa humana. Por isso, a deturpação de confundir a europeização e a legítima defesa dos europeus com os impérios cheios de atrocidades e de injustiças, mas onde, apesar de tudo, e contra muitos e poderosos, outros nós, e também os povos que saímos da Madeira, levamos as mensagens duradouras que, afinal, são hoje pilares das novas nações livres. Nós, povo madeirense, que nunca fomos potentados militares, orgulhamo-nos da forma e do conteúdo que demos participantemente ao diálogo e à interculturação da Europa com outros povos. Apesar da insularidade de então ser algo muito mais cruel que a de agora. Apesar de, também então, já colónia. Quando celebramos os 500 anos da Diocese do Funchal e percorremos todo este tempo com orgulho, não estamos apenas a rever a história. Estamos a nos interrogar. A genética desta Madeira globalizante, expansionista no bom sentido, desta Madeira feita com arrojo interno e externo, afinal, pouco terá o seu ADN alterado. Comprovam-na as sucessivas imigrações ao longo dos séculos, as novas cidades que o povo desta diocese, com os valores nelas bebidos, ergue em cada canto do mundo. Fomos capazes de integrar uma globalização quando o mundo ainda não sabia bem o significado da palavra. Ora, a celebração dos 500 anos da Diocese do Funchal, mais do que o comemorativo da efeméride, e tendo em conta as circunstâncias atuais, obriga-nos a uma reflexão positiva sobre o futuro, na qual terá de continuar a estar sempre presente o que de principal, instintiva ou racionalmente, guiou a nossa resistência até aos dias de hoje, bem como os nossos sucessos por esse mundo fora. Esse principal é o nosso conceito de primado de pessoa humana que me leva a lembrar Jacques Maritain. O homem é um indivíduo que se mantém a si mesmo pela inteligência e pela vontade. Não existe apenas de uma forma física. Há nele uma existência mais rica e mais elevada, existe em conhecimento e em amor. É um microcosmo no qual todo o grande universo pode ser contido pelo conhecimento e que, pelo amor, pode dar-se livremente a outros seres que são para ele como outros ele próprio. Isto significa, em termos filosóficos, que na carne e nos ossos do homem há uma alma que é um espírito e que vale mais do que todo o universo material. Este mistério da nossa natureza é assim designado pelo pensamento religioso: a pessoa humana é a imagem de Deus. Descrição que não é monopólio da filosofia cristã, mas comum a todas as filosofias que reconhecem a existência de um absoluto superior à ordem de todo o universo e o valor supratemporal da alma humana. É, porém, a filosofia cristã que leva a um ponto superior de realização. Citei Jacques Maritain, da obra Para uma Filosofia da Pessoa Humana. Esta foi, portanto, a mensagem que, ao partirmos desta diocese, ao longo dos séculos, levamos por esse mundo fora, num esforço também cultural e, sobretudo, dialético, do qual nenhuma sociedade se pode dispensar, sob pena de perder a respectiva liberdade
e a respectiva identidade. Felicito Vossa Excelência Reverendíssima, Senhor Bispo do Funchal, bem como todos os que tornaram possível a celebração dos 500 anos da Diocese. Felicito em particular o Sr. Professor José Eduardo Franco e os seus colaboradores pelo entusiasmo posto nestes trabalhos relacionados com os 500 anos da Diocese, mais um grande serviço que Vossa Excelência, Sr. Professor Eduardo Franco, presta à sua e nossa terra. E especial agradecimento quero também estender a Vossa Excelência, Sr. Presidente do Conselho Científico. É que não estamos em mais uma celebração. É importante, nos tempos que correm, fazer os povos refletir sobre as capacidades que a história lhes reconhece. Terem oportunidade de, face aos desafios e à realidade da respectiva genética, segurar os princípios e valores que foram os alicerces das epopeias ou dos contratempos que os marcam. E, a partir daí, avançar nos destinos históricos que se conseguem vencendo os medos, eliminando a mediocridade e não desistindo da utopia. Oxalá que na celebração do primeiro milénio da Diocese do Funchal, então o povo madeirense, bem como todos os portugueses e europeus em geral, possam ter tanto orgulho nos 5 séculos que se seguem como nós temos nos 500 anos que celebramos. Muito obrigado.